Você acha que conhece Thor Ragnarok? Aquele filme colorido, cheio de piadas, com os sintetizadores dos anos 80 e o Hulk gladiador? Mas e se eu te dissesse que o plano original da Marvel era fazer o filme mais sombrio, triste e apocalíptico de toda a franquia? A versão que quase chegou aos cinemas não tinha nada a ver com a festa visual do diretor Taika Waititi. Estamos falando de um filme que levaria o conceito de fim dos tempos ao pé da letra, onde o humor não tinha espaço e a tragédia era a protagonista. Hoje, nós vamos mergulhar nos arquivos secretos da Marvel, artes conceituais rejeitadas e roteiros descartados para montar o quebra-cabeça dos planos originais de Thor Ragnarok. E se você curte o conteúdo do Nerdia e quer dar aquela forcinha pro canal continuar crescendo, entra pro Clube Nerdia. Por só R$ 3,99 por mês, você ajuda a manter o canal no ar e ainda ganha prioridade nos comentários, agradecimento aqui nos vídeos e emojis exclusivos. Sem fidelidade, é só pra apoiar mesmo. Valeu demais quem já faz parte do clube. Um fim trágico. Para entender o plano original, precisamos voltar no tempo. Depois de Thor, o Mundo Sombrio, a Marvel estava em uma encruzilhada. A recepção do segundo filme foi morna e a ideia inicial para o terceiro era seguir uma linha extremamente séria. Segundo o livro A História da Marvel Studios, a intenção era fazer um épico de guerra. O título Ragnarok na mitologia nórdica significa literalmente o destino dos deuses e o fim do mundo, e os executivos queriam honrar isso com um peso dramático. A paleta de cores seria cinza, marrom e preto, mantendo a estética quase shakespeariana dos primeiros filmes. Não existia a ideia de fazer uma comédia espacial. O roteirista original, Craig Kyle, imaginou uma trama onde Thor estaria psicologicamente destruído, vagando pelos cosmos em busca de respostas sobre as joias do infinito, continuando exatamente de onde Vingadores Era de Ultron parou. A ideia era mostrar um Thor cansado, sujo e sem esperança. Seria um filme de sobrevivência, não de aventura. Fontes internas indicam que a inspiração visual vinha de filmes de catástrofe e não de óperas espaciais coloridas como Flash Gordon. Se essa versão tivesse sido aprovada, teríamos um filme denso, talvez até difícil de assistir, focado inteiramente na destruição inevitável de Asgard, sem o alívio cômico que aprendemos a amar. A morte de Odin. Um dos maiores exemplos de como o filme seria diferente está na cena da morte de Odin. No filme que vimos, Odin morre pacificamente na Noruega, olhando para o mar em um momento poético e emocionante. Mas o plano original, que chegou a ser filmado e vazou em fotos de paparazzi na época, era muito mais brutal e urbano. Originalmente, Odin estaria vivendo como um morador de rua nas calçadas de Nova York. As fotos de set mostravam Anthony Hopkins com roupas esfarrapadas, barba por fazer e olhar perdido em um beco sujo. A cena descrevia Thor e Loki encontrando o pai no meio do lixo, confuso e enfraquecido pelo feitiço do Loki. Hela surgiria ali mesmo, naquele beco de Nova York, e mataria Odin na frente de pedestres, esfaqueando o pai de todos sem nenhuma cerimônia. O diretor, Taika Waititi, revelou em entrevistas posteriores para a Empire Magazine que essa cena foi alterada de última hora durante as refilmagens porque o público de teste achou indigno ver um rei morrer em um beco sujo. Eles sentiram pena do personagem e não respeito. A mudança para a Noruega salvou a dignidade de Odin, mas a versão original mostra o quão cru e pé no chão, no pior sentido da palavra, o roteiro inicial pretendia ser. Hela! A vilã Hela, interpretada brilhantemente por Cate Blanchett, sempre foi parte central do projeto, mas sua origem e motivações passaram por diversas revisões. Nos primeiros rascunhos, a revelação de que ela era irmã de Thor não era da forma como vimos. Nas histórias em quadrinhos clássicas, ela é na verdade filha de Loki, e havia uma discussão interna na Marvel sobre como adaptar isso sem deixar a audiência confusa. O conceito original explorava Hela mais como uma entidade abstrata da morte do que como uma herdeira política do trono. Artes conceituais divulgadas pelo artista Andy Park mostram visuais da Hela que eram muito mais fantasmagóricos, como um exército que parecia zumbis saídos de um filme de terror e não soldados asgardianos ressuscitados. Além disso, a aliança dela com Scourge, o Executor, seria muito mais explorada. Havia planos para que Scourge tivesse um arco de redenção mais longo e detalhado, lutando contra criaturas gigantescas ao lado de Hela antes de se arrepender. O foco seria no terror que ela impunha sobre o universo, e não tanto na disputa familiar pelo trono de Asgard.
A mudança para torná-la a primogênita de Odin foi uma jogada de mestre para dar peso emocional ao conflito, transformando uma batalha genérica do bem contra o mal em uma briga doméstica de proporções cósmicas. Planeta Hulk. Talvez a maior surpresa sobre os planos originais seja o fato de que o Hulk não estava garantido no roteiro inicial. Quando o projeto Ragnarok começou a ser desenhado, a Marvel Studios não tinha certeza se poderia usar o arco do Planeta Hulk dentro de um filme do Thor. A ideia de Thor cair em um planeta de lixo e virar gladiador foi inserida depois como uma forma de revitalizar a franquia. Nos planos originais do roteiro, Thor passaria muito mais tempo em Asgard, lidando com a política do fim do mundo ou viajando por outros reinos menos interessantes, como Alfheim e Niflheim. A inclusão do Grão-Mestre e de Sakaar veio como uma solução criativa para um problema de direitos autorais. Como a Marvel não podia fazer um filme solo do Hulk devido a contratos com a Universal Pictures, eles decidiram embutir o melhor arco do Hulk dentro do filme do Thor. Se tivessem seguido o plano de Ragnarok, teríamos apenas Thor e seus companheiros lutando em cenários escuros, sem essa dinâmica divertida de amigo do trabalho que definiu o sucesso do filme. Thor Ragnarok seria uma jornada solitária do Deus do Trovão, o que, convenhamos, poderia ter se tornado cansativo e repetitivo muito rápido. O personagem cortado. Existe um personagem importante dos quadrinhos que estava nos planos originais e foi cortado impiedosamente: Balder, o Bravo. Balder é outro irmão de Thor e um dos personagens mais importantes da mitologia do Ragnarok nas HQs. A sua morte é o que geralmente desencadeia o fim do mundo. Artes conceituais e vazamentos de roteiro sugeriam que Balder teria um papel fundamental, talvez até morrendo para motivar Thor. No entanto, o excesso de personagens fez com que ele fosse removido inteiramente para dar espaço à Valkyria. E falando em mudanças, a estética dos anos 80 não existia no papel. Foi Taika Waititi quem trouxe isso. Ele montou um vídeo de apresentação conhecido como Sizzle Reel, usando cenas de outros filmes ao som de Immigrant Song, do Led Zeppelin, para convencer Kevin Feige a mudar o tom. Antes disso, o visual planejado era o de alta fantasia medieval, similar a Senhor dos Anéis. A coragem de mudar de fantasia medieval séria para ópera espacial retrofuturista foi o que salvou a franquia. Sem essa guinada visual sugerida pelo diretor, o filme teria a mesma paleta de filmes anteriores, ignorando completamente a arte vibrante de Jack Kirby, que acabou se tornando a assinatura visual do longa. Lady Sif e os Guerreiros. Uma das maiores críticas dos fãs foi o descarte rápido dos 3 guerreiros e o sumiço total da Lady Sif. Kevin Feige, o presidente da Marvel, confirmou em entrevistas que a ausência de Sif se deu por conflitos de agenda da atriz Jaime Alexander com a série Blind Spot. Porém, se ela estivesse disponível, o roteiro original não a pouparia. A ideia era que Sif morresse lutando bravamente contra Hela, junto com Volstagg, Fandral e Rogun. Não haveria sobreviventes da velha guarda. Havia até um rascunho muito inicial, onde Sif teria um papel similar ao da Valkyria, encontrando Thor no exílio. Mas isso foi mudado para introduzir uma nova personagem sem bagagem emocional com Asgard. A decisão de matar os 3 guerreiros tão rápido foi proposital para mostrar o poder de Hela, mas no roteiro original, essa batalha seria mais longa e detalhada, mostrando a resistência de Asgard caindo pouco a pouco, e não em segundos como vimos no corte final. Isso reforçaria o tom de guerra e tragédia que o diretor queria imprimir. O visual Mad Max. O visual do Thor em Ragnarok é icônico, com o cabelo curto e as pinturas de guerra, mas ele quase foi muito diferente. O artista visual Andy Park compartilhou em suas redes sociais e no livro de arte do filme vários conceitos chamados de Thor da Estrada. Nesses desenhos, Thor ainda tinha um cabelo comprido, mas estava sujo, com roupas feitas de pedaços de couro e metal que ele achou no lixo, parecendo um personagem saído direto de Mad Max. Ele usaria armas improvisadas, não espadas alienígenas. Havia também versões do traje de gladiador que eram muito mais tecnológicas, com luzes neon integradas na armadura, lembrando o filme Tron, O Legado. A decisão de cortar o cabelo dele foi um ponto de virada criativo, sugerido para simbolizar que ele estava perdendo tudo o que definia como Thor: o martelo, o pai, a capa e o cabelo. Se tivessem mantido o visual de cabelo longo, o impacto visual da transformação do personagem seria muito menor, e talvez a gente não sentisse tanto a evolução dele para se tornar o novo rei. A nave e o êxodo espacial. A nave que salva os Asgardianos no final, a Statesman, aquela nave gigante roubada do Grão-Mestre, teve um design que mudou drasticamente a narrativa.
Originalmente, a fuga de Sakaar seria feita em várias naves menores, criando uma batalha espacial estilo Star Wars. O conceito da Commodore, a nave de passeio do grão-mestre que tem os fogos de artifício, nem existia nos primeiros rascunhos sérios. A ideia de usar uma nave de festa para salvar um povo de um apocalipse é pura ironia do diretor Taika Waititi. Nos planos sérios da Marvel, Thor teria que recuperar uma tecnologia asgardiana antiga ou usar a Bifrost de alguma maneira mágica para evacuar o povo. A ideia de transformar o povo de Asgard em refugiados espaciais permanentes foi uma decisão arriscada que, segundo os roteiristas Eric Pearson e Craig Kyle, servia para alinhar o filme diretamente com Vingadores Guerra Infinita. A cena pós-créditos, onde a nave de Thanos aparece, sempre foi o destino final, mas a jornada até lá seria muito menos colorida e muito mais militarista. O legado da mudança. Olhando para trás, é fácil ver que descartar os planos originais foi a melhor decisão que a Marvel poderia ter tomado. O Thor Ragnarok que quase tivemos seria um filme coerente com os anteriores, mas provavelmente seria esquecível e depressivo. Ao abraçar o absurdo, o colorido e o humor, eles não apenas salvaram o personagem Thor, mas redefiniram que um filme de herói pode ser. A transformação de um drama apocalíptico em uma comédia de ação provou que respeitar a fonte não significa copiar o tom exato dos quadrinhos, mas sim adaptar a essência para o que o personagem precisa naquele momento. O plano original de Ragnarok morreu para que Thor pudesse renascer. E você, o que acha? Teria preferido ver a versão sombria, com Odin morrendo no lixo e um filme focado no terror de Hela, ou acha que a versão colorida do Taika Waititi foi a escolha certa? Deixe a sua opinião aqui nos comentários, porque eu realmente quero saber se existe público para o Snyder Cut do Thor. Não esquece de curtir o vídeo e se inscrever para mais mergulhos nos arquivos secretos do cinema. Até a próxima!